Muito bem, você viu que o nosso intervalo aqui é super rápido e nós já estamos de volta no programa Mulher. E eu quero aproveitar para agradecer aos meus parceiros aqui do programa Mulher e quero mostrar o meu look de hoje lá da loja Levers Cantinho Indiano, que é a loja que me veste. Olha aqui, hoje a gente optou por esse vestido todo em renda, gente. Olha que delicada essa peça. Uma cor super alegre também, bem moderninho, veste super bem de botãozinho, ó. Ele vem com um cintinho para marcar um pouquinho mais a cintura, né? Mas super bacana essa peça, porque é versátil. Eu coloquei aqui hoje com um salto, que é um estilo que eu gosto bastante, mas você joga com uma rasteirinha, um chinelinho, é aquela peça super confortável, sabe? Que você vai para um shopping, vai para a praia, depois precisa estender um pouco o seu compromisso, levou um salto, já mudou totalmente o look. Então, a gente gosta lá da loja Levers Cantinho Indiano porque tem peças muito versáteis. Então, quero agradecer, né, a loja Levers que me veste, que fica ali na Galeria 4, nas esquinas das ruas 4 de Abril e Prudente de Moraes, bem no centro de Marília. Lembrando que a loja está repleta de novidades. A partir desta quinta-feira, comércio aberto até às 22 horas. Então, a loja com horário estendido também para te atender. E lembrando que a loja não abre aos sábados. Então, de segunda a sexta, a partir desta quinta-feira até às 22 horas, você pode passar por lá. Só aos sábados que a loja não abre. E sempre chegando novidade. Toda semana a Vera e a Léo viajam para trazer novidades para vocês, viu? Além dos looks, toda a linha de acessórios, bolsas, chapéus, colares, brincos, você encontra tudo lá na loja Levers. Além da moda indiana, também a modinha. O que é moda, o que é tendência, você encontra lá na loja também, toda semana chegando novidades. Então, quero mandar um beijo especial para toda a equipe lá da loja Levers Cantinho Indiano, mandar um beijo especial e agradecer, claro, o carinho de sempre e a parceria aqui comigo. E agora é o momento de papo cabeça com a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, Ana Gláucia Lima. Ana, é um prazer te receber. Prazer é meu, adorei o papo cabeça. Papo cabeça. Quando a Ana vem, a gente entra no papo cabeça, nas discussões sérias aqui. E hoje o nosso papo cabeça vai ser sobre alienação parental. É um tema que a gente escuta bastante também, né, Ana? A gente escuta bastante, tem bastante. Tem muita gente que... tem muita família que sofre alienação parental e não sabe que está sofrendo alienação parental. E a alienação parental é tão grave que as pessoas não têm nem noção quando elas cometem esse ato, né? Que é um ato, a alienação parental, né, lá. Vamos explicar, pessoal que está em casa, o que é alienação parental? Porque às vezes o pessoal escuta e fala, mas o que é na prática? Esse negócio é muito técnico, né? Alienação parental, eu não sei se as pessoas têm acesso a esses termos, né? De aquela pessoa é alienada, aquele lá é um alienado. Então, quando a gente fala de alienado, é separado, uma pessoa fora, a pessoa está alienada da vida, está em outro mundo. Então, alienação parental é quando um dos genitores, ou então algumas pessoas responsáveis por uma criança dentro de um processo de separação, impede a proximidade dessa criança com o outro genitor, de alguma forma. Então, alienar a criança dessa forma, desse contato parental, né? Desse contato com a família, desse contato com o outro genitor ou com a família do outro genitor. Então, quando se fala de alienação parental, é qualquer ato que afaste a criança dentro de um processo de separação do genitor que não está com a guarda. Geralmente é quem não está com a guarda, geralmente que acaba sofrendo mais a alienação parental. E quais são as formas práticas de alienação parental, Ana? Como que isso acontece na prática? Pois é, qualquer ato que eu fale, ou que eu dê a entender, ou que eu cogite com a criança, que eu estou difamando o outro, que eu estou afastando o meu filho. Vamos dar um exemplo assim, sou casada e separei e estou com a guarda dos meus filhos. Tudo que eu fizer para separar o meu filho do pai. Se o pai quer ver o filho e eu falo, olha, não dá porque hoje ele tem futebol. Não dá porque ele está tomando banho, não dá para te atender. Então, sabe, filho, seu pai vai arrumar uma namorada?
e vai te esquecer. A prioridade vai ser a namorada. Ai, mas sabe, o seu pai também, seu pai só sabe fazer coisa ruim. Então, tudo que eu faço, que eu promovo uma separação da criança com o pai, ou da criança com a mãe, ou da criança com qualquer parente aí do genitor que não está com a guarda, é uma alienação parental. As pessoas falam bastante de alienação parental quando eu faço isso de uma forma explícita. E tem muito, né? Seu pai não presta. Principalmente que acontece, né, no momento de separação ali, normalmente tem um atrito entre o marido e a mulher. É difícil ter casos de separações amigáveis, né? Que sai todo mundo bem e feliz e tudo certo. São raros, difícil, né? O que a gente mais vê é realmente terminou uma relação, sempre tem alguém muito chateado, um querendo realmente ofender o outro e uma criança no meio. E o que a gente vê é a criança vira um bode expiatório ali, né? A criança vira um alvo de ataque, a criança vira uma moeda de troca, a criança vira um monte de coisa, a criança vira também a projeção da minha raiva, da minha frustração, a criança vira um problema do meu sábado à noite, um problema do meu final de semana, a criança vira um monte de coisa. Né? Então, muitas vezes, realmente, os pais que estão brigados ali, aquele casal que está brigado, ele precisa entender que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho, ex-pai e ex-mãe. E quando se tem uma criança no meio, nós estamos falando de uma outra vida, de um outro ser humano, que nós estamos formando esse ser humano. A gente tem o poder de formar e de ser exemplo para esse ser humano, né? Então, o que eu estou fazendo com a cabecinha do meu filho, da minha filha, quando eu falo que o pai não presta? Gente, o pai é o pai, a mãe é a mãe, né? Independente de quem seja na sociedade ou para mim, é o herói, é a protetora daquela criança. Então não adianta eu querer projetar no meu esposo, na minha esposa, no meu ex-marido, na minha ex-mulher, uma situação dessa para o meu filho. Porque eu posso gerar N problemas, né? Porque essa não é a solução. Né? Quando existe uma separação, primeiro, que existem muitas coisas que se perdem numa separação. Com certeza. Muitos sonhos, né? Ainda mais se forem separações conturbadas, né? E aí toda aquela idealização de família se perde. E aí a gente fica pensando, né? Se nós adultos, que somos, aspas, maduros, né? Somos formados para a vida, a gente sofre tanto numa separação, imagina uma criança, que ela fica um pouco sem referência. Então, sempre quando tiver caso de separação, é olhar para a criança e para a saúde mental dessa criança. Antes de qualquer coisa. Se colocar no lugar dessa criança. Porque é o pai, a representação de herói e a representação de amor e de proteção, que é a mãe, que estão em briga, em guerra dessa criança. E aí, praticamente, implicitamente, para a gente falar o que é uma alienação parental, é, por exemplo, é seu pai, né? Seu pai bem que podia fazer isso, né? Mas, sua mãe, né? Lá, ó, sua mãe já está saindo de novo, né? Sua mãe, né? Vai esperar o quê da sua mãe? Isso é uma alienação parental. Porque eu estou incutindo na cabeça da criança uma visão distorcida da mãe. O que eu penso sobre o meu ex-marido e o que ele pensa sobre mim cabe só a nós, não ao meu filho. Porque eu preciso deixar que o meu filho construa uma ideia do pai conforme ele vai construir. A criança vai ver, né? Ela vai perceber. Ver, ela vai entender. Ela vai entender. Porque muitas vezes a gente projeta o que a gente entende, que às vezes não é a realidade. Muitas vezes, numa separação, dizem que existem 3 verdades. A de um, a de outro e a verdade mesmo, né? Então, não tem como a gente projetar a nossa visão da separação da criança. Ana, mas ela fez um monte de coisa ruim, ela, sei lá, me traiu, está com outro cara, eu vou esconder isso. Isso é um outro critério, é uma outra situação. Talvez até precisando de uma ajuda psicológica para isso. Agora, ir lá difamar e começar a incutir na criança uma outra visão da mãe, uma outra visão do pai, isso sim, isso é cruel. Isso é alienação parental. E a criança acaba sofrendo, né? Quais as consequências? Porque não é só a criança que sofre, os pais também acabam sofrendo nesse momento os de pais alienação, também. né, Ana?
Se a gente for falar das consequências para as crianças elas ficam extremamente vulneráveis psicologicamente, emocionalmente. Existem psicopatologias que podem ser instaladas dentro desse processo, como depressão, como ansiedade, como perder referência, como perder sentido de vida. E aí a gente vai afundando, né? Para outras psicopatologias e até existem estudos que falam sobre casos de suicídio. Então, as consequências para a criança é muito ruim, porque é uma sensação, talvez, que a criança sinta nessa alienação, em todo esse processo conturbado, de desamparo. E no suicídio a gente fala de alguns Ds, né? Desamparo, desamor. Então, a criança pode começar a desenvolver essa ideia de que ela não é amada. Meu pai foi embora, ele me deixou com a minha mãe, ele me abandonou. Ele não quer mais me ver. Meu pai não me vê mais todos os dias. Meu pai prefere ficar com a namorada dele. Então, a visão é bem distorcida para a criança. E às vezes não é isso. Às vezes a mãe está impedindo o pai de ver. N situações, né? A gente pode ficar aqui falando a noite inteira de situações. Então, a criança ela pode sofrer esse desamparo e esse desamor. Essa falta de amor. E isso lá, num processo que ela está amadurecendo e conhecendo a vida, é como se a gente pegasse uma folha de sulfite e começasse a escrever uma história. Então, a gente está marcando a criança com algumas histórias e ela vai entendendo o mundo dessa forma. E principalmente para uma criança, né, que está se formando ali realmente. Tudo se forma ali numa fase da idade da criança. Ali a família é o primeiro grupo da criança. Se ela começa a encontrar dentro desse primeiro grupo essa turbulência toda, como ela projeta o mundo. Então é muito sério, não é uma brincadeira que acontece, né? Só que quando os pais estão envolvidos num processo de separação, existe algo que fala muito mais alto, que se chama ego. Quem vai ganhar? Porque nós já estamos perdendo um casamento, né? Muitas vezes eu estou perdendo um marido para uma outra mulher, muitas vezes eu estou perdendo minha esposa para um outro cara. Então, quem vai ganhar é esse filho? O filho vira uma moeda de troca. Olha que situação terrível. Então, esses pais também estão sofrendo muito. E quando eles passam por um processo de alienação parental, o que surge? Quais são os sentimentos e os afetos que podem surgir em mim se o meu ex-marido fala mal de mim para o meu próprio filho? Porque a criança vai falar, gente. A criança solta. Não, porque a mamãe falou isso, papai. Eu já vivi isso. Quem que falou isso? A criança fica numa situação até que solta. Então, como eu vou ficar? Quais são os meus sentimentos e as minhas emoções? E o que eu vou fazer com essa emoção? Eu vou lá tirar satisfação com ele? Olha o tendel, como dizia o outro, né? Que se forma nisso. Então, existe sofrimento na alienação parental em todos os âmbitos. E a criança realmente está ali no meio, né? Acaba sofrendo mais do que todo mundo por ser criança, por estar no meio. E aí, tipo, o que era uma ideia em comum dos pais passa a ser, parece que foi o que você falou mesmo, de ver quem vai ganhar, vira uma disputa. E muitas vezes, então, por exemplo, o pai quer ficar com a criança no final de semana, mas só para tirar da mãe, não é para ficar com a criança. Entende? Aí, né? Não é para curtir o momento, não é para curtir. Só para a mãe não tá. A mãe fala que tem uma festa de aniversário, tem, sei lá, festa do elefante, só para o pai não pegar a criança. Só para ela ficar com a criança. Por quê? Inconsciente ou conscientemente, quanto mais tempo eu fico com meu filho, menos ele perde o pai, mais ele esquece o pai. E aí o pai vai ver o que ele fez, abandonou a família, nem os filhos querem mais ver. Menina, vira um tormento. Quando a gente não entende que nós não somos donos da outra pessoa e que essa pessoa ela tem o livre-arbítrio para decidir não querer mais ficar comigo. E eu tenho também esse livre-arbítrio. Entretanto, eu preciso pensar que quando eu construo uma família, quando eu decido casar e decido ter filhos, porque por mais que existem gravidez que não são planejadas, no fundo a gente sabe o risco que a gente corre quando a gente está junto com uma pessoa de engravidar e tudo mais. Então, quando eu decido isso, eu preciso entender que ambiente que eu vou colocar essa criança, porque senão fica muito artificial e muito superficial as relações. E muitas vezes
a gente percebe aí realmente a falta de maturidade Com desses certeza. pais, né? O que falta é maturidade. Os pais enxergarem de fora essa relação e o que é melhor ou não para a criança. Saber separar as coisas, né? Saber que não tem problema a gente estar com raiva. Muitas vezes na separação realmente dá muita raiva, dá um monte de sentimentos. Mas saber o que eu passo para o meu filho, o que ele precisa realmente, de fato, saber que está acontecendo da minha história com aquele meu ex-cônjuge. Aquilo que eu falar para o meu filho vai acrescentar na vida dele? Vai fazer a diferença mesmo? Ou ele está sendo só uma válvula de escape para os meus problemas? Fale com um amigo, vá para o psicólogo, faça tratamento, mas não encha a cabeça de uma criança com um monte de coisa que é referente à referência de pai ou de mãe que ela tem. Porque isso é muito sofrido e às vezes as consequências são irreparáveis. E a gente consegue fazer isso lá. Uma vez que a gente tem um pouco de controle emocional, uma vez que a gente consegue entender a situação de uma forma racional. Muitas vezes hoje a gente não está disposto a entender de forma racional. A gente vai para a emoção e depois a gente vai catando os cacos pelo meio do caminho, né? E não, a gente está lidando com uma criança. Esses dias, até estudando também para o tema, eu vi um vídeo de um menino que ele desabafava na rede social, porque ele, no julgamento da guarda, ele ficou com a mãe. Mas ele não queria morar com a mãe por N motivos que ele fala lá. E ele pedia na rede social, gente, me ajuda, porque eu quero morar com meu pai e minha mãe não me deixa ver o meu pai. Ele tinha 12 anos. Então, olha só. E aí no finalzinho, para acabar com a psicóloga, né? No finalzinho ele fala, eu estou sofrendo muito, eu só quero ser feliz. Ai, gente, é muito complicado, sabe? Aí você para e pensa, como que a mãe consegue deixar o filho nessa situação? E não, você vai... E assim, outros vídeos, tipo, da mãe que conseguiu a guarda, de pegar a criança, tirar do colo do pai. Não, eu consegui a guarda, agora você vai... É realmente moeda de troca. É como se a criança fosse um objeto ali, que eles estão brigando por aquilo. Pois é. Gente, então, assim, falta um pouco de humanidade e falta um pouco também de maturidade. Lá, como está faltando maturidade hoje, né? Em todas as relações. Né? Em tudo que a gente faz, as pessoas estão muito imaturas. E a alienação parental é algo extremamente imaturo. Porque eu estou fazendo com alguém da minha família, um ser tão indefeso, algo muito cruel. Ah, mas o cara não presta mesmo, Ana. Tudo bem, ele pode não prestar. Eu posso até concordar que ele não preste, mas é o pai. E aí a gente está falando de outra figura. Porque... Por exemplo, todo mundo pode falar mal da minha mãe, menos... eu posso falar mal da minha mãe, menos os outros, né? Não. Os outros eu não aceito. A mãe pode ser o que for, mas ela é a mãe. Ela é a santa, né? Para os filhos, então, para alguns filhos, obviamente. Então, é muito complicado quando as pessoas elas tomam essas atitudes. Só que, e eu queria frisar muito isso, porque existe uma lei hoje sobre alienação parental, que é um crime. Então, existe a possibilidade de, se tem alguém em casa sofrendo isso de alguma forma, entrar em contato ali com os órgãos públicos, porque existe sim uma investigação social e psicológica com essa criança, com esse adolescente. Se isso realmente for comprovado através, né, dessas assistências, quem está fazendo alienação parental, ela responde um processo, paga uma multa, pode talvez perder a guarda, tem que talvez fazer tratamentos psicológicos judiciais. Então, assim, porque não é brincadeira o que a gente está fazendo com a cabecinha de uma criança. E, inclusive, a criança também passa por tratamento psicológico. Então, não é só, estou falando mal do meu ex-marido, eu só dei um pitacozinho aqui. Não é assim. Né? Quando tem uma criança envolvida dentro desse processo, é muito sério. Como que esses pais, Ana, podem fazer para evitar isso, para evitar a alienação parental? Primeiro a gente tem que lembrar, às vezes, que a gente é adulto, né? E sentar de uma forma civil com esse ex-cônjuge e entender que existe uns filhos aí dentro desse processo. Saber separar o que é minha briga com ele, desculpa lá, o que é minha briga com ele, do que é o meu vínculo com as crianças. Né? Em primeiro lugar, sempre, em todo momento, priorizar a vida dessa criança, a saúde dessa criança. Então, eu já vi relatos de casais em pé de guerra judicial que foram no aniversário
de festinha de salão da criança, tiraram foto junto com a criança, porque a criança precisava daquilo. Eu vi uma foto do pai e mãe juntos com a criança em pé de guerra, porque a criança precisava daquilo. Isso é um exemplo. Porque realmente, gente, a gente fica machucado, é muito triste, tem muita coisa que acontece na relação. A gente também não pode ser hipócrita, né? Existem traições, existem um monte de coisa que machuca. Só que isso é entre mim e ele, entre mim e ela. Não tem filho envolvido. Criança. Então, quando a gente senta, começa a pensar dessa forma, deixa o ego de lado, essa coisa de ganhar e perder de lado, procurando talvez também até uma ajuda psicológica nesse processo, a gente consegue evitar a alienação parental. Ana, muito obrigada mais uma vez pela presença, por estar aqui conosco. Obrigada. É sempre um prazer te receber. E você volta mais uma vez esse ano ainda, né? Volto Dia lá. 19, que é o nosso último encontro do ano, né? Volto sim, lá. Então, com tema especial também, Com né, certeza. Ana? Então, tá bom. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você, lá. A gente vai para um rápido intervalo, volto já já, tem sorteio. Se você ainda não compartilhou, compartilha aí o nosso ao vivo do Facebook e participe. Até já.